Olá, concurseiro, concurseira. Estamos de volta para mais uma aula sobre a história, sobre a geografia do Paraná. Eu quero que você preste bastante atenção já no título dessa aula. Ela foi justamente baseada no que os organizadores do concurso programaram, tá certo? Veja bem, olha o que eles destacaram. Categorias de análise geográfica: território, paisagem e espaço geográfico. Exatamente assim aparece em diversos concursos no edital. E você tem que ter o domínio. Olha só, não é decorar o conceito de cada um deles que nós vamos ver agora, e sim saber relacionar, ter uma ideia geral. Tanto é que eu separei diversos autores, diversos teóricos sobre esse tema. Nós vamos analisar o que eles afirmam, por exemplo, sobre espaço, sobre território, sobre paisagem. E a partir disso você vai notar que nem todos pensam igual, mas sabendo, tendo uma visão geral do que é cada um desses conceitos, se for para a prova, você vai conseguir entender e vai achar a alternativa correta. Muito bem, então vamos dar uma olhada num desses pensadores. O que ele escreveu sobre o nosso ponto de partida, que vai ser o conceito ou a palavra território. Abre aspas então, vamos lá. É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço. É resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático, ator que realiza um programa em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço. Veja bem, concurseiro, concurseira, quem escreveu isso, Rafestan ou Rafestin, tem várias pronúncias em relação a isso, mas ele é um dos grandes pensadores em relação a este conceito. Mas eu disse que você não tem que decorar. Então vamos fazer uma análise aí para que o termo fique bem definido em sua mente. Se você notou, logo no início da definição de Rafestan, ele argumenta e ele diz o seguinte, que espaço não é território. Por quê? O território está inserido no espaço. Um outro termo dentro da sua conceitualização, um ator territorializa. Pensa comigo, você, eu, ok? Somos atores, entre aspas. Se eu construo uma cerca no meu lote, no meu terreno, eu estou territorializando, perfeito? Quando você pensa nessa ideia de territorializar, uma palavra que deve estar muito firme na sua mente: poder. Só existe território onde existe poder, onde alguém de uma forma ou de outra consegue mandar, consegue agir sobre aquele território que, é claro, está no espaço. De uma forma bem didática, a sala de aula é território do professor. Se este professor sair da sala de aula, deixou de ser território, todo mundo entra e sai a hora que quer. Mas entrou o professor, é território dele. A partir do momento que entram os alunos, cada aluno em uma sala de aula pode dizer que a sua carteira é um território. Ninguém vai e pega um lápis, uma caneta, sem autorização daquele ator que está ali sentado. A partir do momento que ele saiu, aquele local deixou de ser territorializado. Ou, depois de um tempo também, você pode marcar. A gente percebe que as pessoas sentam sempre no mesmo local. E daí eu chego na sala, tem alguém diferente ocupando o meu território. Você já olha torto. É claro que eu estou dando um exemplo aí bastante simples para que você compreenda num nível mais amplo. O território brasileiro, o território
paranaense. Por exemplo, a polícia, o exército, a polícia, o corpo de bombeiros do Paraná só pode agir dentro do Paraná. Ele tem um limite de poder para atuar. No caso do Brasil, o exército pode atuar em todo o território nacional. Ninguém entra no espaço aéreo brasileiro sem pedir autorização para a aeronáutica. Idem para a Marinha. Ninguém entra no espaço marítimo brasileiro sem perguntar para a Marinha se pode entrar, claro, se for estrangeiro. E o mesmo acontece quando um avião pousa e as pessoas entram no aeroporto, vindo de fora, precisam apresentar o passaporte e pedir autorização. Então, território é um conceito importantíssimo e, em muitos casos, vai se configurar numa pessoa jurídica, como município ou como uma unidade federativa. A partir de agora, então, feito essa ilustração sobre este conceito que aparece normalmente em concursos públicos, vamos ver o que falam outros pensadores e até dando sequência aí a Rafestan. Vamos lá? Veja só, abre aspas novamente. Um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O território se apoia no espaço, mas não é o espaço, é uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. Percebeu que agora já foi dado mais destaque nessa definição na palavra poder, mas também fez a ressalva que o espaço geográfico não é território. Para que ele venha a se tornar, é necessário que haja o quê? A territorialização, a marcação de poder. Tenho mais uma ressalva para fazer aí. Quando disse trabalho, está relacionado à ação humana. Aqui é um conceito que não pode ser confundido com o biológico. Por que o conceito biológico territorial é diferente do conceito biológico relacionado às sociedades? Porque o conceito biológico, quando você pensa que uma manada, que os animais, uma manada de determinados animais delimitam territórios, está relacionado ao seu instinto. No caso do ser humano, está relacionado à nossa forma de agir, que é diferente em cada momento histórico, e isso nós vamos ver nos próximos conceitos que vamos analisar. Nas palavras de Souza, abre aspas, todo espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder é um território. Do quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o bloco constituído pelos países membros da OTAN. Veja que ele foi bastante didático também aí, concurseiro, concurseira. Pode ser um território, então, que um grupo dominou de um quarteirão, vamos lá, uma gangue de jovens, como ele citou. Então você consegue até visualizar, até olhar e dizer, começa aqui e termina ali o território. E que a polícia, o Estado precisa ver e retomar esse poder de uma torcida organizada, que pode gerar conflito numa região. E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha só, esse território é muito interessante você imaginar. É o poder dado a uma organização que abrange vários países europeus e ainda atravessando o Atlântico, juntando Estados Unidos e o Canadá. Então você criaria no mapa um polígono cercando os países, os vários países europeus, indo até a América do Norte, dizendo, olha, a instituição, a pessoa jurídica, que é a OTAN, tem poder, foi dado a eles poder nesta área. Então eu estou frisando e você não pode errar. Território não é o espaço, mas o território está no espaço a partir do momento que eu estabeleço uma relação de poder. Mais um pensador sobre esse tema. Me acompanhe. Olha o que ele diz. O que nos interessa é o fato de que cada momento histórico,
Cada elemento muda seu papel e sua posição no sistema temporal e no sistema espacial. E, cada momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo. Milton Santos, 1985, página 9 do livro Metamorfose do Espaço Habitado. Concurseiro, concurseira, mais uma coisa aí em relação ao território. Ele não é fixo, tá certo? Grave isso. Um território pode ser ampliado, como pode ser reduzido. E automaticamente você pensa mais uma coisa comigo. Quem perde território, perde poder. Quem ganha território, ganha poder. Então, se analisarmos o mapa do final da Segunda Guerra Mundial, o mapa europeu, nós vamos ver que muitos países perderam territórios porque perderam a guerra e outros ganharam território porque venceram a guerra. Isso tudo precisa ser analisado. Vamos para o Paraná. Isso aqui eu imagino que vai ser cobrado pelo menos para os próximos 2 anos em concursos em nosso estado. No ano de 2012, completou 100 anos da Guerra do Contestado. E se você parar para analisar com o tempo, vai ver que no conflito do Contestado, o Paraná perdeu território para Santa Catarina. Automaticamente ele perdeu o poder. O tema contestado, que é o maior conflito armado dentro do território nacional, é importantíssimo e a banca pode utilizar esse edital e estabelecer várias relações com este detalhe, com este termo, com este conceito, dependendo da situação. E mesmo que você for para o dicionário, você vai encontrar muitas definições sobre essa ideia. Mas lembrou o que é poder, que não é fixo e que está relacionado com o trabalho humano e que ao longo do tempo ele passa por modificações, já é um grande avanço e você vai conseguir acertar a questão. Agora vamos analisar o conceito de paisagem, perfeito? Quero fazer um comentário aqui importantíssimo. Concurseiro, concurseira, a paisagem tem uma questão de valor, tá certo? Pode ser um valor econômico, pode ser um valor sentimental, como pode ser também um valor cultural. Nós usamos esse termo, até território, de maneira muito banal, no nosso dia a dia, e às vezes não percebemos que ela tem um momento certo de ser empregada, assim como o território. Ou seja, tanto para a geografia como para a história e até mesmo em uma redação, eu não posso usar esse conceito de maneira errônea, perfeito? Vamos lá. Para eu explicar para você, primeiramente, o que é paisagem, depois analisarmos alguns pensadores de uma forma mais acadêmica, eu quero que você analise algumas fotografias. Por que fotografia? Vamos lá. A fotografia é o que congela a paisagem em um momento, tá certo? E para existir paisagem, primeiro tem que ter a visão. Sem existir visão, não existe paisagem, pelo menos na conceituação mais comum do nosso dia a dia. Eu preciso enxergar, eu preciso ver. Então pode ser uma paisagem que eu tenho a partir da minha janela, como a do alto de um prédio, de cima de um avião, ou mesmo andando em uma rua, ok? Mas vamos lá. Observe essa paisagem que eu separei para você analisar comigo. Note aí, nessa paisagem nós temos uma cachoeira, ok? Automaticamente tem um rio, dá para ver algumas pedras onde essa água cai, dá para ver vegetação. Você tem um campo de visão até bastante amplo em cima dessa paisagem. E num primeiro momento, nessa paisagem você não identifica o ser humano. De que jeito? Com casas, carros, prédios ou mesmo pessoas. Então tem uma paisagem só com elementos produzidos pela natureza, ok? E daria para nós fazermos mais um exercício aí. Dá para nós imaginarmos o barulho que existe nessa paisagem. Pássaros, o barulho da água ou mesmo o barulho do vento. Agora, veja esta outra paisagem.
Essa paisagem de uma área, uma rua, você está observando o quê? Apenas elementos construídos pelo ser humano. Prédios, ok? Carros, dá para imaginar as pessoas dentro desses carros. E junto também, você consegue imaginar o barulho que existe aí, o cheiro que existe nesse lugar. Então, temos duas paisagens distintas. Uma com o ser humano, outra sem o ser humano. Uma com elementos naturais ou só da natureza e outros com elementos construídos pelo ser humano. Isso é importantíssimo fazer a separação. Lembra no início que eu falei que paisagem tem valor? Pode ser cultural, sentimental ou econômico? Vou dar um exemplo bastante didático para você. No Brasil, principalmente na região sul, qualquer apartamento que tenha face norte tem um valor maior do que o mesmo apartamento com a mesma metragem no mesmo edifício que tenha face sul. Por quê? Os que têm face norte vão ter uma insolação maior durante o dia e isso ao longo da vida faz uma diferença muito grande. Outro exemplo, um apartamento no, sei lá, primeiro, segundo, terceiro andar, que pela janela eu aviste o outro prédio, ou apenas um parquinho onde as crianças ficam. Vamos imaginar que ele custe R$100 mil, arredondando aí, claro, que é um preço fictício. Se eu subir para o 10º ou 15º andar, mesmo apartamento em termos de metragem, mesmo edifício, mas o fato de estar num andar diferente e eu ter uma visão, por exemplo, da Serra do Mar, vai aumentar em praticamente 15 a 20% o valor deste imóvel. E ainda mais se for numa posição que você olhe e imagine que não venha a ser construído um outro prédio nos próximos anos que atrapalhe esta paisagem. Então, os corretores de imóveis têm noção deste fato, têm noção disso. Imagine que eu moro em um determinado ponto, que eu tenho uma visão de um rio, de um parque, e de repente essa área é invadida e acaba se formando ali um bolsão de pobreza, uma favela. Automaticamente vai mudar o valor deste imóvel. Perfeito? Então, grave esses dois pontos que eu acabei de falar em relação a valor econômico no mesmo prédio, em relação à insolação ou mesmo da visão que você tem. Agora eu separei duas imagens e eu quero que você analise com outro ponto de vista. Veja, é o Jardim Botânico em Curitiba, um dos pontos turísticos da capital do Paraná que mais se visita, que mais atrai turistas. Veja, é o mesmo lugar, ok? É o mesmo espaço, mas com pontos de vista completamente distintos. Num eu estou vendo o Jardim Botânico de frente e o outro eu estou vendo o Jardim Botânico pela parte de trás. E como eram dias diferentes, você nota mais uma coisa, um tem um arco-íris e o outro não tem um arco-íris. Por que eu fiz isso? Para dizer para você que da mesma maneira que território não é fixo, idem para a paisagem. A paisagem passa por uma transformação que vai desde a ocupação do parque, no caso do apartamento que eu em tese tenho e via o parque, depois ele foi invadido e surgiu uma favela, ou surgiu um outro prédio, ou surgiu uma fábrica, seja lá o que for, ou pelas mudanças da natureza. Cada estação do ano traz uma mudança. Durante o dia, a paisagem passa por um degradê. Claro que no nosso dia a dia a gente não nota isso, mas sim tem mudança, tem transformações e eu queria que você com essas duas imagens gravasse essa informação. Paisagem não é fixa. Ao longo do dia ela vai se alterar, ao longo da semana ela vai se alterar. Você pode olhar para o seu município, para a sua cidade. Durante a semana existe um movimento de pessoas, de carros. A paisagem também, durante o dia, ela tem toda uma movimentação. No final da tarde tem outra, no final de semana tem outra, perfeito? Então, acertamos bem esse fato aí. Agora nós vamos analisar, como eu disse,
algumas definições acadêmicas a respeito deste tema. Este conceito que nós vamos ver pertence ao professor Antônio Carlos Witt. Abre aspas, olha o que ele escreveu. A categoria paisagem permite-nos refletir, de um lado, sobre as bases de fundamentação do conhecimento geográfico como projeto de modernidade. Por outro lado, ela insere-se no debate sobre a complexidade da abordagem integrada entre a natureza e a cultura nas ciências sociais. Concurseiro, concurseira, essa última parte do conceito do professor Antônio Carlos Witt, natureza e sociedade, ou seja, reflete a maneira como o ser humano está atuando e transformando a paisagem natural, aquela que ainda não tem a presença do trabalho humano. Veja mais essa definição do professor Aziz Absaber. Me acompanhe. Abre aspas no que ele escreveu aí. A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido da palavra. Herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. Concurseiro, concurseira, entenda o seguinte também. Eu falei anteriormente que a paisagem muda todos os dias e automaticamente ela muda ao longo da história. Às vezes estamos andando em uma cidade, em uma área urbana e conseguimos olhar para um prédio moderno e para um prédio antigo. Ali nós percebemos que os dois elementos, um antigo e um moderno, estão compondo a mesma paisagem, estão se misturando, fazem parte do quê? Da herança. Esse prédio antigo pode ser destruído, dar lugar ao novo e a partir disso elimina aquela herança histórica e às vezes a gente fica brigando e sempre lê isso em jornais e revistas que o Brasil não cuida do seu patrimônio histórico, da sua herança. Uma dica de estudo que eu gostaria que você analisasse também, principalmente pensando em paisagem. É um filme. Este filme chama-se Baraka. Este filme tem mais de 2 horas mostrando paisagens de inúmeros países do planeta. E como as pessoas lidam, como as pessoas vivem nesses lugares. São igrejas, são ruínas, são cerimônias religiosas e você vê a presença do ser humano nessas diversas localidades. Vale a pena analisar com atenção para que você treine o seu olhar para diferenciar as paisagens com elementos naturais, com elementos do ser humano e a partir da sua cultura, como que ele transforma. Assim eu me despeço, desejo a você, claro, bons estudos e uma ótima prova.